tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Paizinho, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, orou repetidamente as mesmas palavras. E voltando os achou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. E eis que o traidor se aproxima. Aqui há o nosso maior exemplo de homem de oração, que é Jesus. Jesus, ele tinha sempre o hábito de orar, sempre. Você vê nos evangelhos muitas vezes ele orando. Todos os dias Jesus estava na casa de Deus, orando e pregando a palavra de Deus. Todos os dias. Porque Jesus entendia que ele era sustentado pelo Pai. Se ele não estivesse próximo do Pai, ele não ia conseguir fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Porque dentro dele tinha vontades, tinham desejos, tinha pensamentos, tinha fraquezas. E eu estou falando aqui o Jesus homem, de forma humana. E aqui está um momento muito de fraqueza, muito difícil, aonde se aproximava a crucificação, ele já sabia o que ia acontecer. E ele convidou os discípulos para orar. Ele já tinha avisado para os discípulos que iria ser crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E ele leva os 12 a esse lugar chamado monte, ali chamado Getsêmani, aonde Jesus começou a orar e convidou os discípulos a orar com eles. Eram muitos discípulos ali. E ele leva 3 para mais perto. Pedro, Tiago e João. Ele deixou o grupo maior sentado,
representando os nossos dias de hoje. O tanto de gente que vai ficar sentada, que acha que se aproximar de Deus é só ficar sentado. E Jesus mostrou para os discípulos, Pedro, Tiago e João, que havia um lugar mais perto do que apenas estar sentado em um banco ou em uma cadeira dentro da igreja ou em qualquer outro lugar. Tinha um lugar mais perto de Deus, e esse lugar é quando a gente ora. Nos evangelhos de Mateus e Lucas, esse mesmo texto traz uma narrativa com alguns detalhes a mais, de que enquanto Jesus orava, ele suava sangue, que a aflição, o medo, o pavor foi se aproximando. A hora da sua execução, da sua crucificação, e ele ficou tão angustiado que ele suou gotas de sangue. Sabe quando a pessoa fica muito nervosa, que ela fica toda suada? Não sei se isso já aconteceu com você. Comigo já aconteceu. O que você deve fazer nesses momentos? O que eu costumo fazer? O que Jesus fez aqui? Orar. E Jesus convidou 3 para ir com ele. Só que os 3, Pedro, Tiago e João, quando chegou lá no lugar combinado, Jesus foi um pouquinho mais para frente e disse: olha, eu quero que vamos orar, vamos vigiar, porque o Espírito está pronto para fazer a vontade de Deus. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele quer fazer. Só que a carne nos atrapalha. As obras da carne. A Bíblia fala quais são as obras da carne: a ira, o ciúme, prostituição, bebedices, outra obra da carne, homicídios, roubo. Tudo é o lado carnal em ação. Como é que a gente vai vencer essa luta da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne? Porque a vontade do Espírito é fazer a vontade de Deus, mas a carne luta contra. É como que você tivesse dentro de você dois lados. O lado que quer fazer a vontade de Deus e o lado carnal que não quer. Que quer fazer de outro jeito. Mas enquanto Jesus orava, Deus enviou um anjo para lhe fortalecer, lhe consolar. E aos discípulos que não conseguiram orar porque estavam carregados de tristeza, eles não receberam essa força, esse anjo que vinha trazendo força e consolo. Eles não receberam essa visita ilustre, porque eles não conseguiram orar nenhuma hora. Como Jesus disse, basta, vocês não conseguiram orar e vigiar nenhuma hora. Em outras palavras, Deus dá 24 horas no dia e a pessoa não se dedica nenhuma hora para buscar a Deus. E diz que está mantendo Ele em primeiro lugar. E diz que está próximo de Deus. Então, se Jesus precisou orar, se Jesus passou por momentos de dores e aflições, fraquezas, imagine nós. Imagine nós. Aí eu estava nessa semana passada no meu retorno médico, né? Como eu contei para vocês aqui no início do programa. Aí quando veio aquele pensamento: tu ora tanto, tu vai para casa de Deus, e por que tu tá passando por isso? E que eu repreendi, porque eu reconheci que aquilo ali era pensamento vindo do diabo.
para me fazer pensar mal acerca de Deus, para me fazer parar de fazer o que eu estou fazendo que agrada a Deus, que eu repreendi. Aí demorou ali uns minutinhos, chegou minha vez. Aí quando o médico foi me examinar, sabe o que foi que ele disse para mim? Pastora, eu vou lhe dar alta. Diga glória a Deus. Eu fiz esse tratamento há 5 anos atrás, ele durou 1 ano. Toda semana eu tinha que levar muitas agulhadas. Há 1 ano atrás, eu fiz um retorno médico. Levei agulhada por 6 meses, essa semana. E orando, indo para a casa de Deus, pregando a palavra. Dificuldades que a gente passa, que a gente é confortado, consolado, fortalecido por Deus. Porque não vamos permitir que nenhuma dessas lutas nos afaste de Deus. Porque decidimos que somos da fé, que não vamos desistir do que Deus tem para a nossa vida, que nós vamos até o fim com Deus. Aí quando foi esse ano que eu fui fazer o retorno médico anual, de ano em ano tem que ir lá, o tratamento durou 2 semanas. Eu fui no primeiro dia, fiz a consulta, depois fiz 2 aplicações, e quando ele olhou, me examinou, agora ele disse: eu vou lhe dar alta, você tá ótima. Você sabe o que é isso? É quando você decide primeiro confiar em Deus, não desistir da fé, perseverar na oração, orar sem cessar, com vontade ou não, com dor ou não, sofrendo ou não, faça chuva, faça sol ou não. E que quando Jesus voltar, que ele nos encontre assim, na casa de Deus, orando, pertinho dele. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, amém?